Olá, bem-vindos à disciplina Requisitos de Arquitetura Front-End. Durante a disciplina, vamos falar de vários temas relacionados ao desenvolvimento front-end, especialmente alguns relacionados a requisitos não funcionais de front-end, como segurança, desempenho, acessibilidade. Vamos também falar de usabilidade e um pouco sobre testes, testes automatizados e técnicas de testes. Nesse primeiro capítulo, nós vamos dar uma visão geral sobre arquitetura front-end, sobre desenvolvimento front-end de maneira geral. Vamos lá? Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o que é desenvolvimento front-end, como que ele se difere do desenvolvimento back-end. Vamos falar um pouquinho rapidamente de quais são os três pilares do desenvolvimento front-end web, que é HTML, CSS e JavaScript. E vamos falar um pouquinho também sobre as diferenças entre o desenvolvimento front-end e o desenvolvimento back-end, que às vezes gera algum tipo de dúvida como que é essa divisão, apesar dela em alguns momentos não ser tão clara. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é o front-end, né? Ele é a parte do sistema que o usuário vai ver e interagir. Né? Então, quando a gente acessa uma página, um sistema web, aquela parte que tem botões, textos, aquela interface, as animações, que realiza requisições para o servidor, toda essa parte é o front-end. O usuário está interagindo diretamente com o front-end da aplicação. É claro que ele também está interagindo de alguma forma com o banco de dados, com o back-end, com o servidor que está lá atrás, não é? Mas não diretamente, não de maneira tão explícita quanto é com o front-end. A interface ali, ela é o front-end da aplicação. Né? Mesmo que esse front-end, como em algumas tecnologias, o front-end pode ser gerado estaticamente, dinamicamente no servidor e essa página estática ser enviada para o navegador, às vezes sem muito JavaScript, tudo com requisições sempre, de certa forma, síncronas ali para o servidor. Né? Mas aí, então, a gente vai estar tratando como essa parte do front-end, que tem evoluído muito nos últimos tempos e que merece uma aula só para esses elementos, aí, porque a complexidade está aumentando bastante. Vamos aqui a algumas questões sobre front-end versus back-end. O front-end, então, ele é a apresentação. Ele tem a dinâmica de navegação da aplicação, então os menus, os botões, os links, tudo isso vai estar no front-end, a maneira como a gente faz a transição também, isso é o front-end. A gente vai ter que trabalhar para ter uma interface amigável, então o efeito de usabilidade, muito disso está relacionado ao front-end, a essa interface. Né? Isso tudo roda no navegador, a gente vai falar bastante sobre isso. Né? Então o front-end está sendo executado, compilado, interpretado, né, o código JavaScript no navegador, né, o CSS, o HTML, ele é todo trabalhado pelo navegador do usuário, quer dizer, isso não está no nosso domínio, isso depende do recurso computacional do nosso usuário, depende do navegador que ele está utilizando, da versão do navegador que ele está utilizando. Então, uma coisa que está bem, assim, vamos dizer, fora do nosso domínio. Né? E o front-end, ele comunica com o back-end. Né? Então, vai mandar uma requisição, dados, vai receber dados, receber requisições, pode ser de maneira síncrona ou de maneira assíncrona, mas quando a gente está pensando num sistema, né, não é só um site estático, só uma apresentação ali, a gente vai ter essa comunicação com o back-end, que é o que a gente vai estar focando aqui. Por outro lado, o back-end, né, ele contém as regras de negócio, vai ter a persistência em banco de dados, né? A gente vai ter que realizar validações de segurança no back-end, porque nós não confiamos no front-end para esse tipo de validação. O back-end ele vai ser a parte da aplicação que roda no servidor, então a gente vai ter um servidor sob nosso domínio, uma máquina que a gente controla a capacidade dela, e a gente vai estar comunicando com o front-end também, claramente. Né? Então, mandando dado, recebendo dado, pegando os dados para a gente fazer as validações de segurança, as validações de regra de negócio, persistindo isso em banco de dados. Né? Então, a gente tem mundos distintos aqui, por mais que hoje em dia a gente consiga ter linguagens semelhantes para front-end e back-end, a gente vai ter problemas diferentes. Então, a gente vai falar de segurança, desempenho, que são questões específicas do front-end. Né? Questões de desempenho, segurança, acessibilidade, experiência do usuário, usabilidade, também está relacionado com o back-end em maior ou menor escala, mas os problemas são mais específicos quando a gente está pensando no front-end. Vai envolver o navegador, vai envolver o usuário, porque não são coisas que estão no nosso domínio, e a gente vai falar bastante disso ao longo de toda a disciplina. Né? Mas é bom que fique claro, né? Essa é uma distinção que para muita gente ela é bem clara, para algumas pessoas não, mas é bom a gente ter essa noção para saber, por exemplo, aqui a gente não vai estar falando de persistência em banco de dados, a gente não vai estar pensando em banco de dados. Né? Hoje a gente tem até algum banco de dados no navegador também, que não é, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas a persistência mesmo, que é feita no servidor, a gente não vai estar falando aqui segurança em relação ao servidor, a gente vai só tangenciar, né, passar bem perto no que diz a respeito ao front-end, mas a gente não vai aprofundar nisso.
Bom, em relação à tecnologia, a gente já tem algumas boas distinções, né? Então, no lado do front-end, a gente tem os 3 pilares, né, tecnológicos, HTML, CSS e JavaScript. Então, o HTML ele vai garantir a estrutura da página, né? Então, os elementos, os botões vão estar todos com o HTML, né? Essa estruturação, esse esqueleto da página, vamos dizer assim. O CSS ele vai ter a parte de estilo, então cores, sombras, às vezes em algumas formas movimento também a gente consegue fazer com CSS, mas a parte de estilo visual, estética, ela fica por conta do CSS, né? E o JavaScript também, que é o nosso grande amigo, né? A gente vai falar muito de JavaScript, que ele é a parte dinâmica, é a parte que a gente realmente programa JavaScript e ele vai ser compilado, interpretado ali pelo navegador. A gente vai falar bastante de JavaScript, cada um com seu conjunto aí de tecnologias que vão ser utilizadas, né? Então, essas tecnologias têm evoluído muito, os padrões têm evoluído muito, então, cada um com seus problemas específicos, mas são as 3 principais tecnologias que a gente vai estar falando aqui relacionadas ao front-end, né? E aí, já para o lado do back-end, né, a gente tem algumas linguagens também que são específicas, né, de back-end. Então, a gente pensar em PHP, Java, são linguagens que rodam no back-end. JavaScript também, a gente tem JavaScript para o back-end atualmente. A gente vai estar preocupado com o banco de dados, eficiência do banco de dados, toda a camada de persistência. Isso vai estar como vamos dizer assim, uma preocupação do back-end. Tá? Então, são mundos distintos e as tecnologias muitas vezes são distintas também. As ferramentas de análise que a gente tiver, de coleta de dados, elas são diferentes também. E, é claro, né, a gente vai estar focando aqui no nosso mundo de front-end. Bom, e se a gente pensar em quais são as habilidades que o desenvolvedor front-end precisa ter, né, a gente começa ali com a sensibilidade estética, apesar de que definir as interfaces, definir as cores, definir a estética não é essencialmente responsabilidade do desenvolvedor front-end, né? Isso pode ter uma equipe de design, uma equipe de usabilidade, de experiência do usuário para trabalhar com isso, mas é importante que tenha, porque na prática ali é o desenvolvedor front-end que vai trabalhar com isso. Então, é importante ele conseguir perceber se está parecido com o protótipo que veio. Às vezes, você não vai ter um protótipo de altíssima fidelidade para simplesmente colocar ele ali em ação. Então, você, como desenvolvedor front-end, é importante que saiba diferenciar algumas coisas, saiba questões de posicionamento. Então, você vai estar preocupando também, implementando a estética da aplicação, né? E também tem que ter rigor de programador. Se a gente fosse para alguns anos atrás, talvez 10, assim, quando a gente falasse de desenvolvimento front-end, a gente não estaria falando de programação, não teria esse rigor de programação que a gente teria, né? Seria realmente trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, assim, para fazer uma animaçãozinha ou outra, para poder exibir um alerta na tela ou alguma coisa muito simples, assim, que não seria uma aplicação complexa, né? Hoje não. Hoje a gente tem frameworks, tem sistemas inteiros feitos em JavaScript. Então a gente está falando de desenvolvimento front-end hoje, a gente está falando de engenharia de software, a gente está falando de programação, né? E a questão de ser comunicativo também, a comunicação ela vai ser importante porque, na verdade, em qualquer equipe, né? Mas aqui especialmente, se tiver uma equipe especializada em front-end, você provavelmente vai ter uma equipe também que está especializada no back-end, vai ter uma equipe talvez que esteja especializada no design, e é você que vai ter que comunicar com esses 2 mundos também. Vai ter que estar comunicando com essas equipes para conseguir tirar o melhor proveito possível para o sistema ter a melhor qualidade possível e atender às necessidades do usuário. Então a comunicação, né, assim, na verdade, como em qualquer outra área, ela é uma habilidade essencial para a gente poder ter um bom trabalho. E facilidade de aprendizado, porque a área de front-end é uma área que está evoluindo muito rapidamente, né? Cada dia que passa, a gente tem um framework novo, tem uma tecnologia nova, os navegadores estão atualizando muito, os padrões da W3C, que é uma coisa que a gente vai falar para frente, eles estão evoluindo também. Então, você tem que estar aprendendo constantemente para não ficar para trás. Se você passar aí 1 ano sem estudar, provavelmente você já vai estar trabalhando com coisa que vai ser dita e ultrapassada, né? Então, tem que estar se atualizando, aprendendo o tempo todo, porque são coisas novas. Então, às vezes, a gente vai estar trabalhando com tecnologias ainda não consolidadas, né? Então, você vai precisar de outras fontes que não seja a fonte oficial, então tutoriais na internet, nosso grande amigo Stack Overflow, para poder tratar esses problemas aí. E aí a gente toca num ponto muito importante, que é a renderização em diversos navegadores, em navegadores diferentes. Por quê? Navegadores diferentes não renderizam da mesma maneira, não é igual a renderização deles, né? Então, se a gente tiver no Chrome, Firefox, Opera, Safari ou Internet Explorer, a gente vai estar falando de motores de renderização diferentes e a página pode ter um resultado visual diferente e até o comportamento também. A forma como é trabalhado o JavaScript ele pode ser diferente também.
né? E, idealmente, claro, a gente vai tentar manter compatibilidade com navegadores. Como que você chega na sua aplicação e fala, olha, minha aplicação não vai funcionar no Google Chrome, ou não vai funcionar no Firefox, ou no Safari, em qualquer um desses aqui que estão, porque eles são realmente os principais, a fatia de mercado deles é muito grande e a gente não pode abrir mão disso. É claro que a homologação oficial no sistema ela dá um trabalho, isso tem que ser uma coisa até conversada, idealmente, no escopo do projeto, num contrato que seja, porque é uma coisa que não é tão difícil, mas também não é tão simples, pode ser uma grande dor de cabeça. Isso vai exigir um grande esforço da equipe de desenvolvimento, né? Porque você vai ter que testar, vai ter que ter conhecimento do que funciona, do que não funciona, consultar manuais, consultar referências. E aí fica a questão, por que é tão diferente? Por que existe essa diferença, né? Talvez a gente não perceba tanto quando está fazendo alguma coisa mais simples, mas quando dá uma dor de cabeça, você vai falar, poxa, funcionava tão bem aqui no Firefox, agora no Google Chrome não funciona mais, né? Se você tem uma equipe inteira usando o mesmo navegador, isso pode ser um problema. O que acontece? Primeiro, a gente tem especificações da W3C não implementadas. Então, saiu um novo padrão, ou um padrão que ainda é novo, é promissor, um browser, um navegador decide implementar, o outro não, por questões próprias, por decisões internas, né? E aí você usa um recurso que funciona em um, e esse mesmo recurso não foi implementado no outro, simplesmente porque realmente não está ali. Ou a gente tem isso implementado, mas a interpretação é diferente. Em alguns pontos pode não ficar claro lá no detalhe de como está sendo executado, não ficar claro como que deve ser o comportamento. Uma empresa interpreta de uma maneira, outra empresa interpreta de outra maneira e esse comportamento acaba ficando ligeiramente diferente, né? A forma de renderizar isso pode ser diferente também, né? E outra coisa, alguns implementam rascunhos da W3C. O rascunho é como se fosse uma especificação ainda bem rascunho, né? Bem preliminar. Então alguém já pode ver aquilo e falar, nossa, isso é promissor, já vou implementar, né? Que seria a mesma coisa do nosso primeiro ponto ali. Ou usar funcionalidades não padronizadas. Não existe um padrão para uma determinada funcionalidade, mas eu, como um fabricante de um navegador, decido implementar aquilo ali porque eu acho que vai ser útil para os meus usuários e você como desenvolvedor, não vai conseguir usar o mesmo recurso em outros navegadores que não tenham isso, né? E, claro, bugs dos navegadores, né? Os navegadores são software sempre tem bug, então esses defeitos podem atrapalhar o seu uso de funcionalidade, né? Você quer usar uma funcionalidade que deveria funcionar, deveria estar implementada, mas existe um problema aí. E às vezes pesquisando você consegue ver no bug tracker do navegador, você vê que aquilo é um bug, você vê o tempo que às vezes se está na fila de correção ou não, e aí você tem que lidar com isso também. Talvez ter um caminho diferente para alcançar o seu resultado, ou fazer de uma maneira diferente, ou simplesmente tratar para não fazer naquele navegador, é um problema também que acaba acontecendo. E aí sobre motores de renderização, o que nós temos no navegador é que ali a gente vai ter um motor de renderização dentro do navegador que vai ser responsável por pegar o HTML, o CSS, o JavaScript, jogar num moedor e sair aquilo com uma página renderizada. Então, renderizado com os pixels nos devidos lugares, com as cores devidas que eles têm que ter, né? Então, esse motor de renderização ele vai ser otimizado para trabalhar os seletores do CSS, para poder pegar, seja lá o que tiver do JavaScript que for alterar isso, pegar a estrutura do HTML e colocar essa página renderizada aí. Esses motores trabalham de maneiras diferentes, têm desempenho diferentes, tratam elementos, por exemplo, do CSS de maneira diferente também. E se a gente tem alguns navegadores que eles dividem o mesmo motor de renderização, mas pode ser diferente o motor de renderização e isso gerar realmente uma distinção visual entre uma página e outra, seja nos elementos simples ou no seu elemento personalizado. Aqui alguns motores de renderização só para ilustrar, né? Então a gente vê que alguns navegadores eles dividem motores de renderização, então tem o mesmo, então provavelmente a gente vai ter uma renderização semelhante, né? Por exemplo, o Internet Explorer e o Edge, né? O do Edge foi baseado no Internet Explorer, mas é um outro motor de renderização. Opera e Google Chrome que utilizam o mesmo também, então que provavelmente vão ter um comportamento semelhante, né? Então quando a gente tem motores diferentes, realmente, essas regras são implementadas diferentes e a gente tem documentação para saber, bom, como que uma regra CSS funciona num navegador e no outro navegador? Qual é a compatibilidade dessa determinada regra que eu quero usar para você saber se você vai ter compatibilidade em múltiplas plataformas aí. Então, aqui também como exemplo, a gente tem como é renderizado um select box em vários navegadores.
a gente vê que é diferente, né? Então, visualmente aqui, ó, seja um canto mais arredondado, seja um degradê que tem ou não, a forma da seta, então a gente vê que visualmente já é diferente, um elemento simples, né? A forma de seleção, as cores de destaque aqui que a gente tem também são diferentes, então essas pequenas nuances trazem bastante diferença para uma página e outra, para um navegador e outro, né? E aqui o que a gente viu na aula, a gente falou um pouquinho sobre HTML, CSS e JavaScript, como os 3 pilares aí do desenvolvimento front-end, que é o que a gente está trabalhando, principalmente JavaScript, quando a gente pensa no desenvolvimento em si da aplicação. Vimos que páginas são renderizadas de forma diferente em navegadores diferentes, por diversos motivos, né, que vimos aqui, e que temos vários motores de renderização, que esse é um dos motivos da diferença, e que a gente tem que ter atenção para isso durante o desenvolvimento. Seja especificando isso no escopo ou no contrato, em qual navegador, quais navegadores e quais versões que o sistema vai ser homologado, mas idealmente a gente tem que buscar compatibilidade com o que tem de mais moderno, né? Se você está fazendo uma aplicação para um usuário final, uma aplicação web, se você tem um produto próprio, como que você se dá o luxo de não manter compatibilidade com as versões mais atualizadas do Google Chrome, do Firefox, do Internet Explorer, sendo que isso atualiza automático para o usuário muitas vezes. Se você não está numa repartição aí que proíbe essa atualização, você vai ter atualização automática. Então, seu site perde compatibilidade de alguma maneira, a gente tem que ter, sim, atenção para isso. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre os padrões da W3C, o que é um padrão, como que eles evoluem, né? Onde vivem, do que se alimentam, e ver como que funciona esse ciclo, desde um rascunho de uma ideia até se tornar uma especificação que é amplamente desenvolvida nos navegadores e aplicadas na web. Até lá!